Olá, amigos da TV Mundo Maior. Nós recebemos um e-mail de um espectador que mora em Santarém, no Pará, sugerindo que nós comentássemos sobre o uso da maconha. O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre este assunto? André, o nosso espectador diz que usa maconha porque ele se sente bem e alivia umas dores que ele sente na coluna. E ele gostaria de saber que, como no Brasil isso é proibido, se do ponto de vista espiritual, isso o torna um criminoso ou um errôneo. Bom, vamos analisar. Se existe a proibição da lei humana no nosso país, o melhor seria que nós seguíssemos a lei tal qual ela se encontra. Aliás, muitos dizem, né, que o nosso país vai de mal a pior, que as coisas não se emendam, que a nossa lei não resolve as coisas. Na verdade, a nossa legislação está entre as melhores do mundo. O problema é a aplicação dela. E, especialmente, o problema é a educação que as pessoas têm em esforçarem-se para seguir as leis. Aí eu pergunto ao nosso irmão, se nós não seguirmos a lei dos homens, como é que nós vamos seguir a lei de Deus, né? Então, nós recomendamos que ele se esforce para achar um outro tratamento, né, médico, e que é regulamentado e aceito pela ciência e pela lei dos homens. Então, eu gostaria de saber também, em relação ao uso para fins medicinais, como você falou, espiritualmente, o que nós podemos dizer? Bom, se a ciência libera o uso para determinadas patologias, determinados tratamentos, né, e a lei da localidade permite o uso, eu não vejo problema algum. O grande problema é o uso indiscriminado, né? Nos colocarmos contra uma lei vigente. Eu acredito que, especialmente para o caso em questão, que é a dor na coluna, né, deve existir outros medicamentos, a terapêutica medicamentosa para alívio da dor, hoje, no século XXI, é bastante vasta e conhecida, chegando inclusive ao uso de substâncias derivadas da morfina, que atenuam bastante a dor. E nós não podemos nos esquecer que a dor tem uma razão de ser. Existe uma doença muito rara, que a pessoa não sente dor nenhuma no corpo inteiro. Em primeira instância, nós podemos pensar, nossa, isso deve ser uma maravilha. Muito ao contrário, a pessoa se queima sem perceber que está se queimando. A pessoa se corta e não percebe que se cortou, pode sofrer uma hemorragia, um processo infeccioso grave. Uma doença virulenta ou uma bactéria poderosa pode ir tomando o organismo dessa pessoa e essa pessoa não se percebe doente e quando os sintomas se tornam mais aparentes, muitas vezes não há o que fazer. O consumo de drogas, ele pode causar danos ao perispírito? Sem dúvida, o consumo de drogas pode e causa danos ao perispírito. Só para a gente concluir a questão da dor, as pessoas utilizam às vezes as drogas, né, como mecanismo de fuga para a dor da alma, né? As depressões, a ansiedade, a tristeza, né? E o camarada faz uso recreativo de um cigarro de maconha, de uma carreira de cocaína, de uma pedra de crack, e aquilo alivia, ele deixa de focar no problema, tudo fica mais leve e é possível levando a vida com mais tranquilidade. Só que, assim como nós fizemos a analogia da dor física, a dor espiritual também tem uma razão de ser. A dor psíquica também tem uma razão de ser. Quando nós utilizamos qualquer tipo de droga para mascarar, né, a nossa dor, a dor espiritual, a nossa dor psicológica, nós colocamos ela debaixo do tapete. Ela está lá, apodrecendo, mas nós não a tratamos. Então, o ideal para aqueles que se encontram em processos de falta de colorido na vida e precisam buscar uso recreativo das drogas, é que eles procurem a terapêutica psiquiátrica, né, os usos dos ansiolíticos, tal qual recomendado por médicos capacitados para tanto, antidepressivos, antipsicóticos até, mas que não se esqueçam da terapia psicanalítica, psicológica, né? Para o quê? Para ir
lá debaixo do tapete onde está escondido a sujeira e tratar a sujeira ali. Este é o grande drama do uso das drogas como um todo, drogas lícitas e ilícitas. Você não trata a raiz do problema. A pessoa passa, às vezes, 70, 80 anos nessa terra, fumando o seu baseadinho e achando que a vida está muito boa. Quando ela chega na espiritualidade, ela descobre que o seu problema psicológico está ali aparente, e na espiritualidade, com o seu perispírito totalmente dependente da substância, ela passa a aliciar aqueles que estão em uso recreacional aqui na Terra, vampirizando-lhe para que possa receber as mesmas impressões que recebia enquanto encarnado. Ele disse que nas vezes em que teve experiências vibratórias mais intensas, em conjunto com a meditação, ele estava sob o efeito da maconha. E ele gostaria de saber se é perigoso ou imprudente trabalhar com esse padrão de energia para iniciantes em projeção. Vamos raciocinar. Quem é que estará entrando em contato mediúnico conosco nesse instante? Espíritos de filósofos, educadores, pacifistas, cientistas ou espíritos que se utilizam dessas substâncias para poder manter os efeitos que tinham quando estavam encarnados. Espíritos nobres, eles têm mais o que fazer. Eles têm trabalho a realizar, eles têm estudos a realizar. Então depende do intercâmbio que você tem. Às vezes você entra em contato com uma entidade espiritual fazendo uso de um baseado, de um chá alucinógeno, e você acha aquilo o máximo. Na verdade, o intercâmbio é o máximo por dois motivos. Primeiro, você está atendendo às necessidades desta entidade. Então, ela está tranquila, ela não está te atazanando. Consuma, 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 né? Você consumiu, você consumiu, você consumiu. Né? Em segundo lugar, nós, quando utilizamos essas substâncias, o nosso organismo como um todo se torna dependente delas, né? Às vezes o fumante, ele diz assim, fumar acalma. Não, é verdade, a ciência já comprovou que o fumante, quando não fuma, o organismo está gritando a falta da nicotina, do alcatrão. Quando ele fuma, o organismo acalma. Então, na verdade, não é que ele se acalma fumando, ele supre a deficiência, né? Então, é preciso que se dê eficiência ao espírito, buscando dar-lhe condições plenas de, em vigília constante, em oração e sem uso de nenhuma substância psicotrópica, a não ser aquelas autorizadas pela ciência médica, sem uso de nenhum tipo de ansiolítico, a não ser aqueles autorizados pela medicina, sem uso de nenhuma droga, mesmo a recreacional, que nós tenhamos paz. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. Nós queremos saber a sua opinião sobre este assunto. Deixe o seu comentário na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!